Vamos lá, terceiro período? Olha só, eu vou fazer aqui agora algumas dúvidas que postaram lá. Essa é a questão 2, pedir a letra B. Eu vou fazer a letra A também, tá bom? Então olha só, a questão é assim, ó. Ele me deu 3 pontos e cada um desses pontos, A, B e C, é dado por um par de coordenadas. Então são pontos que eu encontro no plano cartesiano, em R2. Ele quer saber, esses 3 pontos formam um triângulo. Ele quer que você identifique a natureza desse triângulo. Bem, um triângulo pode ser isósceles, com 2 lados iguais e um terceiro diferente, escaleno, com os 3 lados diferentes, ou equilátero, com os 3 lados iguais. Então, vamos tornar a questão um pouco mais simples. Então, não quero saber aonde estão os 3 pontos no plano cartesiano, mas são 3 pontos que formam um triângulo. Então, são pontos não alinhados. Então, vamos supor que eu tenho o ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C aqui. Beleza? O que eu faço então? Para saber se esse triângulo, formado pelos pontos A, B e C, com vértices em A, B e C, é equilátero, isósceles ou escaleno, eu tenho que saber quanto mede cada um dos seus lados. O que eu posso pensar então? Eu posso tomar esses pontos 2 a 2 e criar vetores. Então, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, o ponto B e C. BC. Ó, então vamos criar aqui o vetor BC. Ó. Vetor BC. Agora, vamos pegar esse vetor BC, ó, BC, e vamos calcular o seu módulo. O módulo do vetor BC é quanto mede o lado BC. Concorda comigo? E aí? Só que o melhor lugar para se calcular módulo de vetor é você representando na origem. O que eu faço então? Eu vou colocar BC lá na origem, ó, vou chamar ele lá de U, capricho meu. Você pode chamar de A, de B, sei lá. Eu chamei de vetor U, ó, o vetor BC na origem. Então quem seria esse vetor BC na origem? Se eu criei o vetor de B para C, o que eu faço então? As coordenadas de C menos de B. Então, ó, o vetor BC lá na origem teria coordenadas 0 menos menos 2 dá 2. 5 menos 3 também dá 2. Então, o vetor BC na origem teria coordenadas 2, 2. Então, quem seria o módulo desse vetor lá na origem? Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 8. Beleza? Aí você calcula aí, 8 unidades. Então, o vetor BC possui módulo 8. É porque o lado BC vale 8. O que eu faço então? Repito o mesmo procedimento. Eu vou criar um vetor de A para B ou de B para A, tanto faz. Um vetor de A para C ou de C para A, calculo módulos de cada um deles e vou comparar os valores para julgar se o triângulo é equilátero, escaleno ou isósceles, tá ok? Vamos para a letra B agora, vou pausar aqui. Vamos lá, a letra B está presa aqui, ó. A letra B depende que você saiba calcular o ponto médio de um segmento. Vamos lá, o que vale para R2 também se aplica a R3, mesma coisa. Então, a ideia é saber calcular as coordenadas de um ponto médio de um segmento. Aí vamos nessa. Vamos supor, não é essa questão por enquanto não, tá ok? Vamos pegar um ponto A e um ponto B qualquer, não é esse ponto A e ponto B nosso aí não, beleza? Vamos tornar aqui a questão um pouco mais genérica por enquanto. Então, ó. Esse aqui é um ponto A de coordenadas XA, YA. E esse é um ponto B de coordenadas XB, YB. Beleza? Então, ó, esse aqui é o segmento AB. Beleza? Vamos lá. Eu quero que você me dê as coordenadas do ponto médio do segmento AB. O ponto médio é aquele que divide AB exatamente no meio. Então, ó, vamos pegar ele mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto M aí, ó. Beleza? Então vamos projetar esse ponto M aqui em X e aqui em Y. Ó, X do ponto médio e Y do ponto médio. Beleza? Então, ó, esse aqui é o ponto médio
de um segmento que tem como extremos A e B. E aí? Ô gente, se A e B estão sob uma mesma reta, então isso poderia ser o gráfico de uma função linear, com taxa de variação constante. Resultado, cara, se o ponto médio divide AB ao meio, então x do ponto médio seria o ponto central entre x de A e x de B. Ó, no meio do caminho aqui, ó. Então, para calcular o x do ponto médio, é só você tirar uma média aritmética entre x de A e x de B. Tipo assim, quer ver? Se aqui fosse 2 e aqui fosse 10, quem está no meio? Pô, tira a média aritmética. 2 mais 10, 12. Seria 6 o ponto médio, concorda? Então, ó, quem seria o y do ponto médio? Se o ponto M é o ponto médio do segmento AB, então o y desse ponto médio está exatamente no meio dos y dos extremos. Então também é só tirar uma média aritmética entre as coordenadas y. Ou seja, o ponto médio é um ponto de coordenadas xa mais xb sobre 2 e ya mais yb sobre 2. Beleza? Segura aí, nós vamos usar agora na próxima letra essa ideia. Então, ó, coordenadas de um ponto médio, a máquina balançou um pouquinho, isso vai acontecer mais vezes. Mas segura essa onda aí, vamos lá. O que ele quer agora? Ele quer calcular a mediana AM, sendo M o ponto médio do segmento BC. Então, eu coloquei só para poder ilustrar a questão, eu não fui fiel à localização de A, B e C não, supondo que A, B e C ocupem essas posições aí. Então, ó, A, B e C formam um triângulo, ó. Beleza? Na letra A eu já calculei quanto mede os lados e até julguei que triângulo é esse, né? Classifiquei o triângulo. O que ele faz então? Ele pega o ponto médio do segmento BC. Vamos lá aqui, ó, turminha. Quem seriam as coordenadas desse ponto médio aqui? É o ponto médio de um segmento que tem extremidades em B e C. Então calcule a média aritmética entre as coordenadas x e y dos extremos. Então vamos comigo, ó. 0 menos 2 por 2 menos 1. 5 mais 3, 8 por 2 dá 4. Então esse ponto médio aqui do segmento BC está lá no plano cartesiano, tem-se um ponto B, um ponto C e um ponto no meio aqui, com essas coordenadas. O que ele quer agora? Calcular o valor da mediana, o segmento, que vai de A até esse ponto médio. O que você faz então? Você tem o ponto A, você tem o ponto médio, você pensa num vetor AM agora, né? Ó, um vetor de A para M, joga para a origem esse vetor AM e calcula o seu módulo. O módulo desse vetor vai ser o tamanho do segmento AM. Beleza? Vamos mais. Bem, agora a questão, deixa eu olhar aqui, a questão 5 traz na letra, a questão 5 traz também dois vetores, o vetor U e o vetor V, vetores dados com uma terna de coordenadas, então já são dois vetores na origem, não é isso aí? E aí então, que por serem já dois vetores na origem, ele quer que você agora determine a área do paralelogramo que tem como base esses dois vetores U e V. Então, quer ver? Dois vetores sempre definirão no espaço um paralelogramo. Aqui, ó, é essa figura aqui, ó. Esse paralelogramo aqui, ó, essa figura aqui. Eu já sei calcular a área de um triângulo definido por dois vetores. Não é isso aí, ó? Essa área aqui, ó. Isso tem uma formulazinha, estão lembrados, ó? Para calcular essa área aqui, eu já sei fazer. Concordam que do paralelogramo é só eu dobrar a área do triângulo? Então vamos lá. Se eu já sei calcular essa área aí, eu vou calcular a área desse triângulo, beleza? Na hora que eu dobrar a área do triângulo, eu vou ter a área do paralelogramo. Então, sempre dois vetores
dois vetores, uma vez na origem, se não são vetores colineares numa mesma linha e nem paralelos, dois vetores vão sempre na origem ser base de um paralelogramo. Beleza? E aí, esse paralelogramo, quando eu divido ao meio, eu tenho dois triângulos idênticos. Então, essa área se repete aqui depois. Tudo bem? Então, ó, essa área aqui é uma área idêntica a essa área de cá. Então, se eu calcular a área desse triângulo, eu multiplico por 2, eu tenho a área do paralelogramo. Aí eu vou calcular essa área aqui, a área do triângulo. Vocês estão lembrados que a área de um triângulo é a metade do módulo do produto vetorial, né? Ó. Beleza? Então tem que fazer isso lá. Faça, calcule essa área e já multiplique por 2, para me dar a área do paralelogramo. Essa é a letra A. Vou te deixar fazer isso aí. Então, ó, se calculou essa área, você encontrou para a área do triângulo 1,22 unidades de área. Então, do paralelogramo é só dobrar isso aí, né? 2,44 unidades de área. Tudo bem até aí? Olha o que ele pede, quer ver? Ele quer saber quanto mede a altura desse paralelogramo se tomarmos U como base dele. Então, quer ver? Se eu pegar o vetor U para ser sua base, ó, U e V. Presta atenção, galera, ó. U e V. Olha só, eu vou aqui imaginar aqui um paralelogramo, beleza? Bem, como é um paralelogramo, se eu considero U como base, concordam que então a base dessa figura mede o módulo de U? Ó, presta atenção. Se eu pegar U como base, então se eu calcular o módulo de U, eu sei quanto mede a base do paralelogramo. Concorda comigo? Eu já não tenho sua área. Sua área? Área não é igual a base vezes altura. Ah, e quem é essa altura? Essa altura é o que ele pediu aqui, ó. Essa altura é esse segmento aqui, ó. Beleza? Então ele quer saber o seguinte: se eu considero sua base sendo o vetor U, quanto mediria a sua altura? Bom, eu tenho a área dele. Eu tenho a base. Essa base é o módulo de U. Eu vou calcular então qual tem que ser sua altura para que eu tenha essa área aí. Tá ok? Vamos fazer outra.